Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nosso devocional desta manhã será no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso de 46 a 52, com o tema: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Vamos ler, vou fazer a leitura e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Diz assim a palavra de Deus: Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Primeiro ponto do nosso devocional: Bartimeu clama por Jesus. Verso 47. Bartimeu tinha um problema que a medicina da sua época não podia resolver: a cegueira. Ainda hoje, alguns tipos ou muitos tipos de cegueira a medicina não resolve. Então ele tinha um problema. O homem atual, o homem ainda hoje, tem um problema que medicina algum, por mais que avance a ciência e a tecnologia, não conseguem resolver este problema do homem, que é o seu pecado, a sua maldade, a sua falta de comunhão com Deus. Só através de Jesus o homem pode ser salvo, ter esta comunhão com Deus. O cego Bartimeu conseguiu enxergar o que a multidão não conseguia ver. Ou seja, para aquela multidão, Jesus era apenas um homem, um profeta. É tanto que quando Bartimeu escuta, os cegos desenvolvem os outros sentidos mais do que nós. E Bartimeu então consegue captar com a sua audição que ali vai passando alguém importante, porque vai uma multidão com ele. E Bartimeu pergunta: quem vai passando? Quando ele ouve Jesus de Nazaré, aí Bartimeu clama, mas não clama a Jesus de Nazaré. Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você percebe que Bartimeu conseguiu ver aquilo que a multidão, que não era cega, não viu? Que Jesus era mais do que um simples homem, que Jesus era mais do que um mero homem. Quando ele muda de Jesus de Nazaré, quando o povo chamava Jesus de Nazaré, dizia apenas: é aquele homem da cidade de Nazaré. Mas quando Bartimeu diz Jesus, filho de Davi, este é um título messiânico, pois o Messias vinha da família, da descendência de Davi. O Messias iria ocupar para sempre o trono de Davi. Isso é uma promessa de Deus a Davi. Então Bartimeu consegue ver que Jesus é o Messias,
é o Salvador, é aquele que poderia resolver o seu problema. E começa a clamar. Segundo ponto do nosso devocional, Bartimeu é repreendido. Verso 48. Você leu o verso: muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, você já percebeu também que o povo, que a multidão, que as pessoas muitas vezes tentam nos desmotivar, tentam tirar os propósitos que nós temos na vida. Muitos querem atrapalhar. Aqui a multidão mandava severamente que Bartimeu se calasse. Mas Bartimeu tinha um propósito: chegar, apresentar o seu problema, clamar diante de Jesus, o Messias, aquele que poderia, único que poderia resolver o seu problema. As pessoas muitas vezes querem atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Como? Muitos querem atrapalhar que nós cheguemos até o Senhor Jesus. Querem desmotivar. Muitos querem atrapalhar, dizendo que isso é não, isso não é importante. Não, isso é fanatismo. Muitas vezes, através de incentivos para as coisas do mundo, os vícios. Você já notou como muitos, como aquela multidão queria calar, atrapalhar Bartimeu de chegar até Jesus? Muitos também querem nos calar, querem nos atrapalhar, desmotivar. Muitos querem nos desmotivar que nós tenhamos esta comunhão com o Senhor Jesus, ou com Deus através do Senhor Jesus. E o terceiro ponto, agora, irmãos, Bartimeu e amigos, Bartimeu não deu ouvido à multidão, não deu ouvidos à multidão. Ele continuou gritando cada vez mais alto, até que o Senhor Jesus o ouviu. E aqui vai o terceiro ponto e último do nosso devocional. Bartimeu é salvo, verso 49 a 52. Agora eu chamo sua atenção, o povo, verso 49, muda de opinião rapidamente como o vento muda de direção. Verso 49, foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Você pensou aquela multidão que mandava Bartimeu ficar calado, lá no seu lugar insignificante? Agora, quando Jesus diz: chamai-o, eu quero conversar com o cego, com Bartimeu, a multidão chega lá e diz: ânimo, ele agora levanta, ele te chama. Veja como muda agora, já está incentivando Bartimeu a levantar-se. E o verso 50, meus irmãos, esse verso é belíssimo. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Ou seja, aquela capa era importante para Bartimeu. Talvez era o bem que ele tivesse. Lá em Israel, os dias costumam ser quentes, mas as noites muito frias. Então Bartimeu, principalmente em algumas épocas do ano, mas Bartimeu queria ir atrás de Cristo, ele não queria nada atrapalhando, ele de um salto se levanta e joga para um lado aquela capa, pois a sua intenção, sua motivação maior era ir a Cristo. Muitos são atrapalhados de ir a Cristo pelos bens materiais, por vícios, por amizade, por alguma coisa que ele prende, que você acha importante neste mundo e que não é tão importante como a comunhão com Deus, a salvação. Nada é tão importante como a salvação em Cristo Jesus. Verso 51,
Indagou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Rogou o cego: mestre, que eu volte a enxergar. Mas não estava óbvio? Não era óbvio que aquele cego queria enxergar? Sim, mas Jesus queria ouvir do próprio Bartimeu o seu pedido. Claro que Deus sabe das nossas necessidades, mas Ele quer que você dobre o seu joelho, Ele quer ouvir de você o seu pedido, a sua necessidade. Muitas pessoas têm a oportunidade de buscar coisas importantes, mas vão atrás das triviais, das supérfluas. Bartimeu poderia pedir apenas uma esmola, já que ele fazia isso ali à beira do caminho. Jesus, me deu uma ajuda. Como a mulher samaritana, diz: eu quero que esta água para eu não precisar vir buscar mais água. Jesus estava oferecendo a salvação à mulher samaritana, a água viva, a água da vida, e ela atrás de coisas materiais. Mas Bartimeu não, ele queria o que para ele naquela hora, naquele momento da sua vida era o mais importante: voltar a enxergar, para trabalhar, para ter uma vida normal. E sabe o que Jesus dá a ele? Verso 52, então Jesus lhe ordenou: vai em frente, tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Jesus conseguiu enxergar em Bartimeu aquela fé que salva. Esta fé é dada por Deus. Bartimeu teve esta fé, que Jesus era o Messias, o Salvador. E Jesus, além de devolver a sua visão, disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Ele encontrou, além da cura, de um bem para o seu corpo físico, a cura para a sua alma, que é o mais importante, a salvação eterna. Se ele tivesse recuperado só a sua visão, ele já morreu. Teria sido um bem temporário. Mas Jesus lhe deu a salvação e este é um bem eterno. Bartimeu ainda hoje está e sempre estará com Cristo no céu, no paraíso. Você já pensou? Já clamou a Jesus por esta salvação eterna? O maior bem que o homem pode adquirir. Jesus mesmo disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Então, para concluir, eu pergunto: você crê que Jesus é o único que pode resolver este problema do pecado, da perdição eterna? Sim, só Ele. Você consegue enxergar em Jesus mais do que a multidão, que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus? Pense nisto. Jesus é o único que pode resolver este grave problema, terrível problema da humanidade, que é o pecado, a maldade e a perdição eterna. Só Ele pode transformar a vida e nos dar a salvação. Veja em Jesus, mais do que um mero homem, mais do que um simples homem. Olhe para Jesus como seu Salvador, o Messias, o Deus eterno. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Santo e eterno Deus, aplique esta mensagem aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos sempre olhar para Cristo como o Deus eterno, Salvador, o Messias, nosso Senhor. Que o Senhor aplique também este devocional, esta mensagem no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai. E em nome de Cristo, teu Filho, nós te clamamos. Nós clamamos por paz, segurança, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nesses dias de incertezas difíceis, de cabeça erguida, continuar confiando no Senhor. Protege, ó Pai, tua igreja, teu povo, nos protege contra esta epidemia, Senhor, pois esta é a nossa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.